Bom, voltamos! Agora a gente vai falar das estruturas que compõem o sistema nervoso, ok? Então abram, por favor, na página 202, ok? Aí na 202, eu vou dar uma andadinha um pouquinho diferente. Nós vamos fazer assim, a 202 e a 203 ao mesmo tempo, porque o livro ele mostra a parte que eu gostaria de falar antes na 203. Então vamos prestar atenção aí direitinho na disposição, como é que a Pro vai falando, para vocês irem grifando no livro de vocês, tá bom? Então assim, sim, comecem grifando pela 202, essa parte aqui, ó. O sistema nervoso é formado pelo encéfalo, pela medula espinal e pelos nervos, tá? Então assim, o sistema nervoso, ele tem três partes. Ele é formado pela medula espinal ou espinhal, tá? Em alguns livros aparece espinhal, não está errado, tá? Espinhal ou espinal, tá? Agora se usa mais espinal, mas em alguns livros ainda aparece espinhal e não tá errado, tá? Espinha, tá? Encéfalo, tá? Que é toda a composição que está dentro do crânio. Lembram que a Pro pegou? Deixa eu tirar ele da água um pouquinho para mostrar para vocês. Parece que vai crescer sim, galera, ó. Tá? Então, dentro do crânio que está o encéfalo, ok? Então, a medula espinal, o encéfalo e os nervos, tá? Para facilitar, para ficar tudo mais fácil pra gente, para que nós possamos entender melhor, é dividido em duas partes: o sistema central e o sistema periférico, ok? Quem faz parte do sistema central? O encéfalo e a medula espinhal, ok? Ó, fizemos uma rima. Quem faz parte do sistema central? É o encéfalo e a medula espinal. Quem faz parte do sistema central? É o encéfalo e a medula espinal. É o encéfalo e a medula espinal. Tá bom? Então, pra gente não esquecer. Então, o sistema central é o encéfalo e a medula espinal, ok? E o sistema periférico, quem faz parte são os nervos, ok? Então, vocês vão grifar aí no livro de vocês. É o primeiro parágrafo, que a Pro já falou, e grifa no segundo parágrafo a seguinte frase: é dividida em duas partes, central e periférica. Aí, tá aqui explicando quem faz parte do que. Vocês não vão grifar porque já tá destaque, só façam a chave, tá bom? Até molhei com o crânio. Ó, faça a chave aí. Ok? Tá bom. Então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos para 203. Porque aqui, na 202, começa falando do nervo, do sistema periférico, e não é isso que eu quero. Eu quero falar primeiro do encéfalo, ok? Então, o encéfalo, olha só, grifem. O encéfalo interpreta as informações que chegam até ele e gera resposta. Localiza-se no interior do crânio e apresenta três partes principais: cérebro, cerebelo e tronco encefálico, que também pode ser chamado como bulbo, ok? É que agora se usa mais tronco encefálico, então vocês vão grifar essa parte aqui, ó. Tá? Esse primeiro parágrafo. Então, gente, o encéfalo, ele tá no interior do corpo, tá? É ele quem vai comandar toda essa questão de... O olho visualizou lá, né? A gente recebeu a luz lá, através da luz a gente recebeu a informação. Quem vai processar essa informação? Quem vai gerar resposta? Quem vai mandar os comandos para os nervos? Tudo isso está dentro do crânio. Quem é que faz isso? É o encéfalo, ok? E ele é dividido em três partes. Ele é dividido em cérebro, cerebelo e bulbo ou tronco encefálico, ok? O cérebro, o que é que o cérebro faz? Grifa aí no livro de vocês só o que eu vou falar, ó. Coordena interpreta as informações, também está associado ao pensamento, à fala, à memória, às emoções, entre outras ações. Aqui, ó. Vocês vão grifar essa parte aqui.
aqui e aqui. Não é tudo, tá? Só as funções realmente. Que, por favor, né? São muitas, por sinal, né, gente? Muitas funções. Qual é a função do cérebro, então, gente? Qual é? Ele vai coordenar a questão da interpretação, tá? Ele vai interpretar, ele vai dar o retorno, ele cuida da parte da memória, das lembranças, das emoções, de pensamento, de sentimento, da dor, tá? O sentidor, quem que fala pra gente que a gente tá sentindo dor, né? Ó, eu encosto o meu sistema, ó, o meu sistema, o tato, tá? O tato, ele que é dos órgãos do sentido, né? Então, olha lá, a minha mão, a minha pele, na verdade, a minha mão não, a pele, né? Que é o órgão do sentido tato, tá? Eu encosto, por exemplo, ó, eu tenho uma marca aqui de uma vez que eu trabalhava em um buffet e eu encostei no forno, né? O forninho lá, tava esquentando as esfirras, tudo lá no forninho e eu encostei. Meu Deus! Na hora, o meu reflexo, né, foi muito rápido. Eu encostei, o meu cérebro já me avisou. Mas até aí, já foi um queimadinho e ficou a cicatriz até hoje aqui. Criou a bolha, aí o anticorpo foi, né, fazer toda aquela proteção. Aí criou aquela bolha de água, né? E aí foi melhorando com o tempo, mas ainda tem essa marca. Mas quem que me avisou que eu estava me machucando? Quem foi? Exatamente, né? Então meu cérebro fez isso, ele fez esse comando, ele me avisou, tá? Então o cérebro ele tem essa função de interpretar as informações, ok? Essa questão das emoções, da dor, do sentimento, de tudo, quem vai comandar é o cérebro, ok? Então vocês vão grifar essa parte aí. Bom, aí a gente vai falar agora do cerebelo, tá? O cerebelo também está dentro do sistema central, no encéfalo, tá? Quem é o cerebelo? É ele que eu uso muito nas aulas de educação física, na hora que eu tô dançando, na hora que eu tô andando. Eu, no caso, e algumas outras professoras, quando estão explicando, né, que as mãos sobe e descem, né? Então, o que ele faz? Ele comanda, ele coordena os movimentos voluntários, ok? Os movimentos voluntários. Por que voluntário? Eu estou comandando isso. Então, a questão do equilíbrio, né? A questão do andar. Quando eu vou andar, que eu tenho esse movimento perna direita na frente, depois a perna esquerda, perna direita, perna esquerda, tal. Esse movimento é coordenado pelo cerebelo, ok? Então ele faz essa questão da postura, tá? De cuidar da postura. Então quem comanda esses movimentos é o cerebelo, tá? Já o tronco encefálico, em alguns lugares aparece como bulbo, coordena os movimentos involuntários. Então, a batida do coração, o movimento do pulmão, né, do respirar. Essa questão, ó, a gente faz isso constantemente, o tempo todo, mas não é a gente quem coordena, tá? O nosso próprio sistema nervoso faz com que aconteça isso. O piscar dos olhos, como a Pro deu exemplo no outro vídeo, no vídeo anterior, tá? Então, o responsável por esses movimentos involuntários, a gente fala que é o tronco encefálico, a gente fala, né? É o tronco encefálico, tá bom? Então, o que nós vamos grifar aí para registrar também só a função. Grifa aí, ó, cerebelo. Coordena os movimentos, mantém o equilíbrio e a postura, entre outras ações. Tronco encefálico. Controla algumas atividades, como os batimentos cardíacos, a respiração e a deglutinação. Então, grifem essa parte aí. Então, a gente falou de uma parte do sistema central, tá? A outra parte do sistema central, qual é? O sistema central é formado pelo encéfalo e a medula espinhal, isso aí. Na medula espinhal, onde que ela é um tubo, gente, é um tubo, tá? Eu já peguei o mapa do sistema nervoso e coloquei na sala pra vocês. Claro, né?
vai ser difícil de lembrar, que faz um tempinho já, mas a gente colocou lá. E ela tem, é um tubinho importantíssimo, tá? Se acontece uma lesão nessa medula, gente, nossa, acidentes acontecem e as pessoas ficam sem andar, sem mexer braço, ou então paralisa alguma coisa. Aí, olha, medula espinhal é uma parte muito, muito sensível. Precisa tomar muito cuidado, tá? Ao praticar exercício, ao correr, ao brincar. Cuidado com brincadeiras quando a gente fala assim, olha, brincadeira de mão não dá certo. Por quê? Brincadeira de bater, de empurrar, de chutar, não dá certo. Às vezes parece que não é nada, mas acontece casos gravíssimos, tá? Até de, infelizmente, você ficar paralítico lá por conta de uma lesão na medula, tá? Então precisa tomar muito cuidado. Sempre meus cachorros querem participar, né? Vamos lá, deixa eu falar para eles pararem e aí a gente volta. Bom, acho que os meus pararam. Tá lá. Do vizinho não, mas o meu parou. Bom, e é isso, tá? Então, o que a medula espinal ela faz? Ela é um tubinho, tá? No interior da coluna vertebral, tá? Então, nessa parte aqui da coluna vertebral, ela está. E o que ela faz? Ela manda as informações para o encéfalo e do encéfalo para a coluna. Então, assim, ó, aqui, a medula espinhal tá aqui, ok? Olha ela aqui, ó. Nosso livro tem um desenho bem legal, tá? Aqui o encéfalo, ok, ó. O encéfalo, o que tem no encéfalo? O cerebelo, o cérebro e o tronco encefálico, né? Cada um com as suas funções aí que a gente já conversou. E aqui, ó, a medula espinhal ou espinal, tá? Que manda as informações do encéfalo para os nervos e dos nervos para o céfalo. Então, é como se fosse um tubinho de comandar informação, ó, de mandar informação. Então, eu tiro a informação daqui e levo para cá. Eu tiro a informação daqui e levo para cá. Tá bom? Então, assim, ó, dedinho do pé, mexa. Todo mundo mexendo o dedinho do pé aí, ó. Então, ó, o meu cérebro mandou o meu dedinho do pé mexer. Então, essa informação vai passar por esse tubo, que é a medula, vai passar pelo nervo, né, responsável aqui, que vai direto aqui no meu dedinho do pé. Tá bom? Então, é isso que a medula faz. Ela faz esse transporte de informação, lembrei a expressão, faz esse transporte de informação, tá? Agora a gente volta pra cá, na página 202 e grifa só a função mesmo, ó. Esta estrutura encaminha informações de diferentes partes do corpo ao encéfalo e vice-versa, ok? Agora a gente vem para 203 para grifar essa parte aqui, ó. Pode grifar, gente, esse parágrafo inteiro aqui. Por quê? Por que é importante a gente grifar esse parágrafo aí? Porque esse parágrafo, ele traz uma informação bem interessante, que fala o seguinte: além de serem protegidos por ossos, a medula espinhal e o encéfalo possuem 3 membranas protetoras chamadas meninges, tá? Então, ó, a gente tem as meninges, são camadas que protegem o nosso cérebro, tá? Então, a gente tem o crânio, abaixo do crânio vem as meninges que vem protegendo o encéfalo, tá? Já ouviram falar em meningite? Que é a inflamação da meninge. Olha que perigo inflamar a meninge, que é camada que protege o encéfalo, tá? A meningite, ela traz sérias doenças, assim, casos bem difíceis, assim, tem 2 tipos, um deles, infelizmente, é difícil de ser curado, é fatal, tá? A gente pode até fazer uma pesquisa sobre isso, tá bom? E aí a gente conversa, mas agora o assunto é questão da estrutura mesmo, tá? A meninge, as meninges, né, que são 3 camadas, elas protegem, vem o crânio, depois as meninges, elas protegem, ó, tem até aqui, tá, um desenho mostrando, ela vai proteger
o encéfalo, ok? Tá bom? Então, podem grifar aí esse parágrafo para vocês não esquecerem. Então, a gente falou do sistema central, que é formado pelo encéfalo e a medula espinal, tá? O encéfalo, ele contém 3 partes e a medula espinal é uma só e distribui e comanda, né, o transporte das informações. Tudo bem? Agora a gente vai falar da parte periférica. Quando a gente fala periferia, periférico, quer dizer que é todo, ao redor, é tudo, tá? O corpo todo, vamos dizer assim, tá? Então, o nosso corpo inteiro, gente, olha que maravilha o nosso corpo, que máquina! A gente precisa cuidar muito da nossa saúde, a gente precisa cuidar muito do nosso corpo, porque é uma maravilha, tá? O nosso corpo é formado por muitos órgãos, muitos sistemas e olha como, né? Nem parece, a gente fica andando, falando e não tem noção tanto de coisas que tá acontecendo no nosso corpo enquanto a gente tá fazendo isso, tá? Então, olha só, nosso corpo todo é formado por nervos, tá? Esse é o sistema periférico, então, ó, todos os nossos nervos estão ligados ao nosso sistema central, tá? Então, encéfalo e medula espinhal, ó, todos eles estão ligados ao nosso sistema central. E o que que ele faz? Tem o nervo que manda informação para as mãos, que manda informação para a mão direita, mão esquerda, pé esquerdo, pé direito, e ombro direito, ombro esquerdo, e enfim, tá? Então, ele tem nervo para tudo quanto é lado aqui. E aí, a gente grifa essa parte aqui para não esquecer, tá bom? Nervos. Por meio dos nervos, as informações do encéfalo e da medula espinal chegam aos demais órgãos e tecidos do corpo e vice-versa. Então, as informações chegam aos órgãos, tá? E dos órgãos para o encéfalo, do encéfalo para os órgãos e assim vai. Ou seja, meu encéfalo comanda minhas informações aqui, os meus movimentos, tal. Manda essas informações para a medula, ok? A medula distribui para os nervos. E aí os nervos realizam as funções. Ó, os nervos mandam as informações para os órgãos e os órgãos realizam as funções que o meu encéfalo pediu aqui, ok? Nossa, que gostoso falar disso, de verdade, eu gosto muito, muito mesmo de falar de sistema nervoso, gente. Aí tem uma atividade na página 204, que é para vocês relacionar, na verdade, é encontrar o caminho certo, tá? De cada função. Então, tem o encéfalo, tem o cerebelo, a medula espinhal, o cérebro, o nervo, o tronco encefálico. E vocês vão encontrar o caminho certo da função ao órgão, 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 da função ao órgão. Ok? Na página 205, vai falar do sistema nervoso, mas das células do sistema nervoso. Quais são as células do sistema nervoso, hein? Quem é que faz eu pensar? Muito bem, os neurônios. É isso aí, os nossos neurônios são as células do sistema nervoso, olha só. Então, o que que a gente vai fazer? Antes de vocês fazerem o que eu vou pedir, grifem essa parte aqui, ó. A transmissão dos impulsos nervosos ocorre graças à interação entre as células nervosas representadas principalmente pelos neurônios, ok? E aí, essa página aqui vocês vão ler, tá? Que fala como que funciona. Os meus olhos captam a informação, manda pro encéfalo, do encéfalo vai pro resto do corpo e o resto do corpo realiza a função, tá bom? Então, eu vou deixar essa parte diante do primeiro vídeo que vocês assistiram, desse começo do vídeo aí, dessa explicação das estruturas, vocês vão grifar aqui o que vocês acharem mais interessante, tá bom? Da página 205. Na 206 fala dos impulsos nervosos, tá? As alterações geram pequenas correntes elétricas. Os impulsos nervosos que são transmitidos de um neurônio ao outro, ou seja, quando a gente tem algum estímulo, tá, do neurônio, ocorre um monte de interações, ocorre um monte de impulsos dos nervos, ok? Exemplo, num susto, quando eu tomar um susto, o que que vai acontecer? Vai acontecer um impulso,
eu tomei um susto, os meus nervos vão começar a ficar acelerados, ok? Aí aqui também na 206 falam de um reflexo. O que é o reflexo? É eu perceber algo rápido, tá? Eu não sou tão boa nisso, mas o meu marido, por exemplo, ele é muito bom. Se eu estiver conversando com ele aqui e eu jogar a caneta, ele vai fazer assim na hora, ó. E vai pegar no ar a caneta, que ele tem um reflexo muito bom, porque ele já, o olho dele já captou que tá vindo alguma coisa na direção dele que ele tem que impedir que bata nele, então ele já vai pegar, tá? Então é muito engraçado. Você tem um bom reflexo? Repara nisso, se você tem um bom reflexo. Olha só que legal essa experiência aqui, ó. Em algumas situações, nosso corpo reage com tanta rapidez a um estímulo que a resposta é gerada antes mesmo de tomarmos consciência da situação. Então, ó, legal, eu não tinha grifado essa parte. Essa resposta, chamada reflexo, é involuntária e não é analisada no encéfalo. É o que acontece na situação abaixo. Tá? Então, leiam aqui o que aconteceu com a menininha. A menininha foi pegar a esfirra e ela sentiu, antes de pegar, ela já... Foi tão rápida a percepção dela que ela já soltou. Na hora, ela teve um reflexo, tá? Então, olha lá, após esse reflexo, a medula espinhal transmitiu estímulo ao encéfalo da menina. Somente então, ela sentiu a dor. Leiam com calma essa parte aqui, que é bem legal para vocês entenderem, tá? E vamos grifar essa primeira parte aqui, ó. Em algumas situações, nosso corpo reage com tanta rapidez a um estímulo que a resposta é gerada antes mesmo de tomarmos consciência da situação. Isso é um reflexo, tá? Por exemplo, eu vou tomar leite, vou tomar o chá bem quente. Aí eu tô distraída, pego a caneca e coloco na boca. Ai, queima minha boca bem rápido. Já senti, já tirei a caneca. Aí depois o meu cérebro entende, né? O meu encéfalo entende que eu senti uma dor. E aí ele fala, ó, você sentiu dor. Aí eu começo a sentir a dor. Até então eu não sinto. Tá bom? Um exemplo também. Água da piscina, quando eu vou entrar, eu ponho o pé assim, ai, tá muito gelada. Tá? Então é um reflexo, assim, eu já tiro logo, antes que aconteça o pior, tá? Eu percebo. Agora, gente, sabe quando eu falo pra vocês assim, ó, grifem somente a parte importante, não grifem o texto todo, senão perde sentido. Tá? Claro que se o texto tá aqui, o texto todo é importante, tá? Mas, se a gente grifar tudo, não tem sentido, né? Pra quê? Então, não precisa grifar. Mas eu vou falar uma coisa. Eu li esse texto aqui da página 207, olha o que eu fiz. Eu não aguentei. Eu grifei tudo. Por quê? Porque fala... crianças e adolescentes dançam em cima de cadeiras de rodas no Rio. Então aqui fala de alguns adolescentes e algumas crianças que sofreram acidentes. Outros nasceram já com uma lesão na medula espinhal. Outros sofreram acidente, tá? E tiveram problema na coluna vertebral e automaticamente na medula espinhal. Então o que aconteceu? Perderam movimentos das pernas. Tá? Ficaram paraplégicos, outros tetraplégicos, porém eles não desistiram da vida, tá? Então pensa assim, uma pessoa que tem todos os movimentos e aí ela sofre um acidente, ela perde os movimentos da perna ou dos braços. O que acontece? Essa pessoa começa a ficar triste, mas outras não, né? O importante é, por mais que seja difícil, o importante é lembrar que a gente precisa continuar. E aqui são alguns exemplos. E aí o que eles foram fazer? Foram fazer danças, eles dançam sobre as cadeiras de rodas. Nada é impossível, todo mundo pode fazer o que quer, tá? Então é um texto muito bonito. Muitas pessoas, olha só, muitas pessoas que sofreram lesão na medula em razão de acidentes de automóveis, quedas, infecções e má formação durante a gestação, por exemplo, necessitam usar cadeira de rodas para se locomover. Essas pessoas, apesar de suas limitações físicas, são capazes de praticar esportes. Ai, que lindo, né? Até emociona. Dançar, trabalhar, entre outras atividades, superando diariamente suas limitações motoras. Exemplo de vida, né? Exemplo, porque a gente tem
braços, a gente tem as pernas, a gente tem movimento, a gente pode fazer exercício, blá, 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 e não fazemos, né? Ficamos lá com preguiça, ai, tenho preguiça de andar, tenho preguiça de ir até ali a pé, tenho que ir de carro, enfim. Ah, tenho preguiça de fazer exercício, ah, eu tenho que fazer essa atividade, professor, na aula de educação física. E quanta gente queria fazer e não consegue, né? E não pode fazer. E olha essas pessoas aqui, que exemplo, né? Olha que exemplos que nós temos aqui. Não desistiram e ainda foram dançar, né? Porque a dança, ela requer muito do nosso cérebro e do nosso corpo, né? Porque é um processo de informação que vai sendo transmitido através dos nossos movimentos, tá? Então, olha só, é uma lição de vida. Todos os cidadãos têm direito de ir e vir e merecem respeito. Para garantir os direitos das pessoas com deficiência motora, são necessárias algumas adaptações, como rampas de acesso, elevadores e banheiros adaptados. Além disso, algumas atitudes do cotidiano, olha que importante, como não estacionar em locais reservados para cadeirantes e em guias rebaixadas, contribuem para o respeito aos direitos dos cadeirantes. Lindo texto, um exemplo, com certeza vocês vão ver e vocês vão conseguir encontrar na internet vários casos assim, tá? Busquem para deem uma olhadinha. Vejam como é importante a gente exaltar esse tipo de campanha, esse tipo de reportagem, de notícia, porque isso é notícia boa. Notícia ruim a gente tem muitas, a gente precisa de notícias boas, tá? Olha aqui o que uma das dançarinas, não fala o nome dela, tá? Mas olha o que ela disse. Muitas vezes as crianças aqui descobrem que são capazes de fazer movimentos que não sabiam que podiam fazer. Então, valorizem o corpo de vocês, valorizem a saúde de vocês, tá? Conservem a saúde de vocês, cuidem do corpo de vocês, agradeçam pelo que vocês têm, tá? E tá certo, sim, aqui respeitar, cuidar e ir atrás do que é notícia boa, tá? E aí depois vocês vão fazer a página 210, ok? Tá bom? Eu fiz uma pegadinha aí, não sei se alguém percebeu, tá? Mas do primeiro vídeo para esse eu mudei a lousa. Eu acho que não sei quem percebeu depois me fala, tá? Eu mudei a lousa, eu mudei as cores, eu mudei os nomes, obviamente, e eu mudei também a questão de letra cursiva e manuscrito, tá bom? Letra cursiva e letra bastão, manuscrito. Letra cursiva e letra bastão, tá bom? Então eu quero que vocês façam o teste aí, ó. Tá escrito branco, laranja, azul, preto e roxo, tá? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer azul, verde, rosa, branco e amarelo, tá? E pra ficar um pouquinho mais difícil, é claro, tá? Nós vamos fazer branco... Ai! Errei. A gente vai fazer azul, bastão, laranja, cursivo. Ô, Hulk, colabora, né? Colabora, meus alunos estão aqui com a gente. Presta atenção. A gente tá fazendo um teste de memória, Hulk. Vamos lá, a gente vai fazer assim, ó. Azul, bastão, laranja, cursivo. Rosa, bastão, branco, cursivo. Amarelo, bastão. Consegui! Agora é a sua vez!